Se eu perguntasse para você neste momento se você é mais racional, mais emocional ou mais intuitivo, talvez você tivesse que parar para pensar, ou talvez nem conseguisse saber, ou ia dar uma resposta automática sem ter esse exato conhecimento. Nesse vídeo de hoje nós vamos explorar essas formas ou outras formas que possam aparecer ao longo da nossa conversa sobre este ser racional, ser emocional, ser intuitivo e outras formas de ser, porque nós temos muitas formas, né? Não é mesmo? Então, se você ficou curioso, gosta desse assunto, fica comigo até o final desse vídeo, tá bom? Seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Nichelle e você está no canal A Jornada da Nichelle, que é uma jornada de autoconhecimento espiritual, um caminho, dentre tantos outros caminhos, outras possibilidades, outras formas de ser. Então, é uma pergunta interessante, porque normalmente a gente não para pensar como nós agimos, como nós reagimos a tudo em volta de nós. Se somos seres racionais, ou se somos uma mescla de racionalidade, de razão, de parar para pensar sobre tudo que nós vamos fazer, tendo uma lógica, né, naquilo que a gente vive, naquilo que a gente faz, ou se nós somos seres emocionais e nós vamos, digamos assim, agir por impulso, conforme está ditando aquele momento emocional o nosso coração. Ou, ainda, nós somos seres intuitivos. Nós temos intuições de coisas que vão acontecer na nossa vida, ou que acontecem na nossa vida, ou que acontecem à nossa volta. Então, nós vamos agindo conforme esse GPS, né, que a gente pode falar, interno. O GPS você liga e ele leva você. A bússola, ela vai te dar mais o norte, né? Então, conforme o nosso momento, podemos dizer assim, né? Sem nomear nenhum tipo de situação. Na verdade, nós, digamos assim, humanos, né? Seres espirituais, vestindo essa roupagem humana, vivendo essa experiência humana num corpo humano, num corpo, digamos assim, que saiu daqui, da Terra, né? Orgânico. Nós somos uma mescla de tudo isso e até de mais outras coisas, né? Racionalidade, emocionalidade, intuitivos, né? São perceptivos, temos uma série de jeito de ser, de forma de reagir diante de uma situação. Não é nenhum nem outro, mas em um determinado momento da vida nós temos algumas, digamos assim, preferências ou predominância daquele jeito de se comportar. Podemos dizer que no século, esse século que a gente viveu até então, está vivendo, né? Século XX, XXI, nós tínhamos uma predominância maior sobre a razão, onde a razão, ela dominava tudo. Primeiro, a razão. A razão entendia ciência, digamos assim. Tinha uma característica, né, maior do que sobre a determinadas coisas. Parecia que se nós não agíssemos conforme os ditames da razão, a lógica, nós não éramos seres de levar a sério. A emoção, ela era relegada a um plano inferior. Olha só que interessante, né? Enfim, teve um determinado período da história, o embate era razão e fé, né? O que poderia predominar? A razão ou a fé? Bom, não sei. Uns diziam que a fé era serva da razão, ou a razão era serva da fé, um servindo o outro. Na verdade, nós somos uma mescla. Não tem como separar, não tem como ser um ser só racional. Quando você coloca esse sentido de ser racional, tirando toda a emoção de um contexto, você se torna um robô automático. Reparou, né? Você escuta hoje em dia está muito em voga, né, essas traduções feitas por IA, né? Você observa ali, a entonação é sempre a mesma, sempre do mesmo jeito. Você não encontra traços de emoção nesse discurso. Olha, eu estou falando, às vezes eu me emociono, às vezes eu sorrio, às vezes eu fico mais séria, às vezes eu gesticulo, o gesto também é um gesto simbólico de emoção. Eu estou falando às vezes mais com as mãos do que com a minha voz, com aquilo que eu quero dizer. Então o ser humano, ele tem uma variação incrível
né, de momentos, né? Tem momentos que eu sou racional, dependendo da situação que eu estou vivendo, a circunstância me pede para fazer isso. Só que, claro, tem pessoas que são mais, digamos, tendenciosas a viver essa razão. Para tudo, para resolver uma situação, um problema, uma dificuldade. Você deve conhecer pessoas, por exemplo, que elas, tudo que elas vão fazer, elas têm que pesar os prós e os contras. Eu vou fazer isso, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Ela vai fazendo, digamos assim, um mapa na cabeça, pode ser na mente dela, das coisas que poderão acontecer. Mas e se eu fizer isso? E acontecer isso? Como é que vai ser? Ou seja, ela tem um programa certinho na cabeça dela. Tem até um filme muito interessante, eu não quero fugir do assunto, mas eu vou falar desse filme. São As Sete Regras do Amor. É um filme bem interessante que eu trabalhava em sala de aula para mostrar esse aspecto, né? Não só o racional, mas de seguir um roteiro. Porque tem pessoas que são assim. A vida é um roteiro. Tudo escritinho, tudo determinado. Não tem como sair daquilo ali. E quando acontece alguma coisa, a pessoa se perde. Então, nesse filme, a criança, a mãe dela falece, mas antes de falecer, a mãe deixa rascunhos, assim, escritos, né? Tipo, quando você estiver na idade de acampar, quando você for para a faculdade, quando você tiver seu primeiro namorado, não se apaixone, namore um, namore outro, se apaixone lá pelo sétimo. Ou seja, talvez quisesse dizer, quando ela tivesse mais uma certa idade, mais maturidade, ela ia poder viver, de fato, né? Esse amor. Até então, seria, né, conhecer uma pessoa, namoricar, brincar, mais ou menos por aí. E ela seguiu à risca essa instrução da mãe, que era, digamos assim, um rascunho, né? Um roteiro rascunhado e tal. E ela seguiu à risca. Inclusive, ela estava numa profissão onde ela detestava, que tinha a ver com direito, leis, né? Rigidez. Olha, a rigidez que ela tinha mental, seguindo aquele roteiro, era racional, né? Então, nesse sentido. E aí, ela encontra um namorado, que é o sexto namorado. E ela acha que ele é o homem perfeito para ela se apaixonar. Ele tinha uma profissão, eu acho que ele era advogado, tinha uma boa carreira, mas ele era o sexto. E aí ela disse, eu não posso me casar com o sexto. A minha mãe falou que eu tinha que casar com o sétimo. Então, na cabeça dela, no roteiro dela, nas regras dela, tinha que ser o sétimo. Então, ela decide driblar o destino, digamos assim. Aí ela pensou, não, eu vou namorar uma outra pessoa para ser o sexto e depois eu poder me casar com este, que é o sétimo. As regras, né? As 7 regras do amor. Então ela segue essas regras. Só que o coração, embora ela tivesse tido um roteiro racional, digamos assim, o coração, ele estava ali presente. E aí, nessas questões amorosas, não tem como você driblar, né? O que aconteceu? Então ela termina com o sexto e ela começa a sair com uma outra pessoa, que seria então o sexto, no lugar do sexto, para que o sexto fosse o sétimo, né? Para ela poder casar. Só que ao contrário, o coração se apaixonou pela troca. O coração se apaixonou pelo sexto, né? No caso, que ela decidiu colocar no lugar do outro. E ela começou a entrar em pânico, porque como assim, né? Era tudo tão organizado, tudo tão determinado. Ela tinha horário, ela tinha dias para visitar o pai dela, para jantar com o pai dela. Tudo era uma rotina mecânica, digamos assim, racional. Era tudo racionalizado. Mas ela foi entendendo depois, aos poucos, que era difícil, isso, até mesmo o trabalho que ela fazia era algo que ela não gostava. Claro, mas essa é uma desconstrução que você tem que ver o filme se você quiser entender melhor. Não é o meu objetivo aqui fazer isso, tá bom? Então, a maioria das pessoas que seguem esse caminho, às vezes elas encontram no meio do caminho, digamos assim, uma pedra enorme. Por quê? Porque nós somos híbridos, no sentido de, somos racionais, somos emocionais, somos intuitivos, nós somos seres espirituais e digamos assim, especiais, né? Vivemos tudo isso, são experiências que nós vivemos, por mesmo que você decida, em determinado período da sua vida, viver essa fase de racionalidade, com maior, digamos, predominância, ok? Então, quando você encontra uma pessoa que ela é muito narrativa, ela é muito argumentativa, ela está querendo saber o porquê, que ela quer saber as causas, você fala alguma coisa para ela e ela começa, mas por que isso? Qual é o motivo? Qual é a causa? Você já observa que ela tem uma racionalidade, ela segue um roteiro, digamos assim, lógico, para entender. Não existe aqui certo e errado. É a forma dela ser naquele momento, ok? Já outras, no entanto, a razão é serva, digamos assim, né? Ela é uma companheira, mas ela não usa a razão
para resolver as coisas da vida dela. Ela resolve com o coração. Ela se emociona, ela chora, ela se apaixona de novo, e se desapaixona, e apaixona de novo. E alguém pode dizer para ela, pô, mas tu não aprende, né? Olha só, que coração é esse? Coração vagabundo, né? Que se atira para qualquer lugar. Não, na verdade é porque ela é movida pela paixão, pela emoção. Então ela vai viver intensamente aquilo que ela tem que viver. Embora sofra, e o sofrimento, digamos assim, faz parte desse conjunto, né, emocional, ela está ali, ela pode dizer que ela está bem, ela está em busca de talvez encontrar um equilíbrio, né, entre essa razão e essa emoção, porque, claro, muitas vezes a pessoa que usa muito da emoção, que ela resolva tudo na base da emoção, ela pode gerar nela um sofrimento maior. Pode. Não estou dizendo que isso sempre é assim. Não. Ela não. O racional, ele tem um pé atrás, né? Digamos assim. Ele para, ele pensa para saber como que ele vai agir diante daquilo ali. Então ele vai tirar a emoção fora ou vai abaixar a carga emocional e vai agir mais com a razão. Vai examinar, vai questionar, vai perguntar, vai ver os prós e os contras em relação àquilo ali. Até mesmo no relacionamento. Uau! Você deve conhecer pessoas assim, né? Que você diz, mas é tão frio aquela pessoa, é tão fria, é tão calculista, é tão, não sei, não tem assim, parece que não tem emoção. Eu conheço pessoas assim, talvez você também conheça pessoas assim. E também conheça pessoas no sentido de ser extremamente permeável, né, emocional, sabe? Uau, chora por qualquer motivo, por tudo. Vê um filme assim, é uma cena, eu sou assim, é uma cena, porque eu me envolvo com o personagem. Eu adoro filmes, às vezes assim, de dramas, filmes românticos. Uau, eu entro no personagem, eu vivo aquela emoção, aquela situação ali. Uau, fantástico. Às vezes, quando termina, eu estou sobrecarregada emocionalmente. Mas é o jeito de ser, é a experiência que a pessoa está vivendo. Assim como, junto desse conjunto aí, razão e emoção, nós temos a intuição. E a intuição está em todas as pessoas, em todos os seres humanos, mas nós não acreditamos. Nós não damos, digamos assim, vez e voz para a intuição. A maioria das pessoas não entende isso, não aceita isso. Eu era pequena, não sei que idade que eu tinha, né? E eu tinha, talvez mais tarde, no Espiritismo, isso foi chamado de mediunidade. Uma criatura que enxerga, que percebe, que escuta, que vê além, que, enfim, eu chamo de intuição. Para mim, isso era intuição. Eu tinha essa intuição quando eu era pequena, então determinadas coisas que eu via, que eu sentia, que eu pressentia, eu costumava a comentar com a minha família, digamos assim, né? Não era com estranhos, era com a minha família. Tal evento, tal situação. Às vezes uma pessoa que ia desencarnar, ia falecer e tudo mais, e aquilo aparecia para mim, assim, eu não via a pessoa, às vezes eu era criança, então eu não tinha como saber o nome daquela pessoa, quem era aquela pessoa, era da comunidade, mas eu era criança, então eu não tinha essa ligação, né? E às vezes eu falava pra mãe, né? Assim, tipo, fulano morreu, ou fulano vai morrer. E a minha mãe, ela era uma criatura dócil, amorosa, extremamente católica, assim, era cega na fé dela. Era uma fé, assim, a fé e a emoção, assim, andavam juntas. Razão, eu acho que eu não sei se eu via nela. Os traços, olhando hoje, né, para isso, eu acho que eu via muito mais a emoção e a fé juntas, né? E ela não entendia esse fenômeno, ela não entendia, ela se assustava com isso, ela achava que não fala isso, não diz isso. E quando de fato acontecia isso, ela ficava assustada. Uma vez até ela me levou num padre para benzer, para na ingenuidade dela, sabe? Na crença dela, na fé que ela tinha, ela achou que aquilo ali poderia ser retirado, sei lá, deveria ser um encosto que estava ali. Eu hoje olho para isso, eu acho graça, porque quando criança eu não tinha esse entendimento da grandiosidade que era tudo aquilo ali. Eu não tinha. Por isso, aí agora entra um aspecto que eu já falei em vários vídeos, por isso o sofrimento que eu passei.
tanto na minha adolescência, agora talvez possa explicar melhor essa situação em função dessa intuição que eu chamo de intuição. Que poderia ser uma mediunidade, poderia ser uma percepção extrasensorial, poderia ser tantas outras coisas, né? Mas que naquela época, lá atrás, sei lá, não se imaginava isso, né? Meu Deus, isso era... E hoje ainda, em muitos aspectos, isso é considerado um tabu, um bicho de 7 cabeças, né? Porque a gente não compreende. Claro que a partir do Espiritismo começou a se ter uma compreensão melhor a respeito disso, quando começaram a chamar de mediunidade. A pessoa tinha uma mediunidade. Então aqui eu estou dizendo para vocês que todos nós somos, todos nós temos... eu não sei, eu não gosto muito de rotular as coisas, né? Mas essa percepção, essa intuição, tá? Que pode, se você quiser chamar de mediunidade, você pode chamar. Por que isso, Michele? Porque nós somos seres espirituais. Nós só estamos aqui vestindo essa roupagem humana, né? Mas nós somos esses seres espirituais. Nós temos esse conhecimento, nós temos essa percepção, que você pode chamar de mediunidade ou sei lá, paranormalidade, como quiser, né? Como queira chamar. Mas nós temos, todos nós temos essa capacidade, que chamam de dom, todos nós temos, todos. Só que, às vezes, é como eu disse, às vezes eu não quero escutar, às vezes eu não quero ouvir. Olha, a minha mãe, né, o que ela fez? Ela se apavorou, ela se assustou, ela rezava para isso desaparecer. Ela rezava para que eu fosse uma criatura normal. Ai, gente, eu me emociono, desculpe. Lembrar disso nesse momento é um momento bastante emocionante para mim. Mas era isso, ela rezava, orava para que eu fosse uma filha normal. Não existia anormalidade, mas para elas, para a família, para esse momento lá atrás, era um momento difícil, eu entendo. Eu sou muito grata, imensamente grata por ela ter passado por isso comigo. E por eu estar nessa família e a gente ter vivido essa experiência juntos. Os meus irmãos, eu acho que eles não tinham esse conhecimento, esse entendimento, né? Mas a minha mãe tinha, ela tinha também essa percepção. Ela era uma pessoa, incrivelmente, como eu disse, ela tinha fé, razão, mas ela também tinha essa percepção. Ela também era intuitiva, sabe? Porque tanto é que ela ajudava as pessoas, ela fazia chá, ervinhas e tudo mais e tal. Só uma pessoa intuitiva para fazer isso, né? Só uma pessoa que tem uma emoção forte, uma fé, tudo junto misturado, né? Então, mas ela não tinha o entendimento, né? Era um período que qualquer coisa diferente que uma pessoa pudesse viver, até mesmo uma fé extrema, ela era considerada, caracterizada anormal. Era uma criatura fora da caixinha, né? Então eu fui essa criatura, digamos assim, marginalizada. Eu vivia fora da caixinha, fora do meu contexto. Por isso que todas essas situações que eu vivi em muitos momentos da minha vida, pela falta de entendimento, né? Eu só sabia que eu vivia, mas eu não tinha a compreensão daquilo. Quando eu fui ter essa compreensão, esse autoconhecimento, eu fui muito grata, por embora ser marginalizada, desacreditada, mas era o meu momento, foi a minha escolha de vida, ter essa intuição, viver essas percepções. E que hoje eu vivo, né, no meu dia a dia, é natural, naturalmente, não é que seja normal, é natural, é da natureza humana desenvolver isso. Alguns desenvolvem ao longo do caminho, outros deixam isso camuflado, escondido, e preferem viver mais o racional, ou fazer uma mescla da razão, da emoção, e esquece a intuição. Sendo que a intuição, ela é nossa companheira. Nossa, quanta ajuda a gente pode obter, quanto conhecimento, esclarecimento, se a gente se permitir escutar a nossa intuição. Se permitir. Porque nós vivemos num tumulto de situações, de coisas, de não entendimento, de desencontros, sei lá, de tudo que você possa imaginar, de um verdadeiro caos na nossa vida. Porque nós não nos permitimos ser e reconhecer quem verdadeiramente nós somos. Quando a alma quer se manifestar, como é que ela vai se manifestar? Claro, ela vive tudo isso, a emoção, a razão, a forma de ser, é isso que ela veio viver, ela veio experienciar todas as formas de ser, todas. Mas às vezes ela quer nos cutucar, ela quer, sabe, ela grita, ela pede socorro, ela nos joga no fundo do poço, ela nos derruba, ela nos joga numa cama, ela, sabe, ela faz acontecer um monte de coisa para que a gente pare, stop, permita-se parar para sentir, para escutar essa intuição, essa voz interior que está comunicando, que está dizendo
que está ajudando, que está iluminando esse caminho, mostrando talvez uma forma diferente de fazer esse caminho, de trilhar neste caminho, de iluminar este caminho, sem, às vezes, esse desconforto de querer ser ou querer parecer. Talvez a forma mais correta seja essa, querer parecer. Como um robozinho, né? Você liga na tomada ou dá uma cordinha ali, não tem uns que era um brinquedo de criança, que a gente dá a cordinha e ele sai andando. É isso. Sem querer ser isso, de cumprir metas, tarefas, projetos, que às vezes não tem nada a ver com você. Porque você tem medo, assim como a minha mãe, minha família lá atrás, tinha medo do desconhecido. Medo da intuição, medo da percepção, medo, nossa, dos mortos, medo dos vivos. A gente tem medo de tudo, não é? Quem são os mortos? E quem são os vivos? Os mortos são os seres que já passaram por aqui, ou talvez até estejam aqui entre nós. Nós não sabemos. Nós não temos ainda esse conhecimento, a totalidade, né, desse universo, nem deste planeta. Nós nem nos conhecemos. Como vamos querer compreender coisas tão grandiosas, né? Mas eu acredito nisso, que os nossos antepassados, nossos bisavós, tataravós, avós, os nossos pais, no meu caso, que eu os dois já foram, partiram, né? Que eles estão junto da gente, junto aqui, né? Toda vez que eu falo na minha mãe, gente, eu sinto assim uma eletricidade assim, perpassando o meu corpo, e eu sinto que nesse momento a energia dela, seja onde quer que ela esteja, né, aqui ou no espaço, ou outra dimensão, né, digamos assim, ela está me escutando, porque existe uma conexão, uma corrente elétrica, né, que nos une, porque nós nunca estivemos sós, não estamos sós, e nós aqui, nós somos todos, digamos, conectados, uma corrente, né, que vai se unindo, se ligando. Então, nós somos seres individuais, mas nós também somos seres coletivos, agregados. Você é uma família, e a família não necessariamente que seja pai, mãe, irmãos, filhos, né? Às vezes a família se cria de criaturinhas tão diferentes, né? Os pets hoje são uma verdadeira família. Eu tenho um neto e uma filha. O neto é o Sócrates e a filha é a Sofia, doce e amorosa, que eu adotei. E ela cuida de mim, ela me protege. Veja, ela tem essa sensibilidade muito mais ativa do que o humano, porque quando eu estou trabalhando e tudo mais, às vezes eu tô aqui, né, vibrando energeticamente, estou falando com uma pessoa, a pessoa está emanando energia, eu estou emanando energia, e chega no final do dia, às vezes eu estou exausta energeticamente, e ela vem, ela senta no meu colo, ela fica ali uns minutos, sabe, eu fico acariciando ela, é uma troca de energia, ela vai sugando aquela minha energia e me trazendo novas energias, e às vezes ela fica quietinha, ela não me olha, outras vezes ela fica fixando, olhando no meu olho, de alma para alma. Olha que lindo, que bacana isso, né? Então, eles são pureza de amor, sabe? Eles vieram para nos trazer amor, para nos mostrar o amor incondicional. Olha que lindo. Então, acolha, ame, né? Cuide muito bem deles, se você tem um petzinho, um gatinho aí, tá bom? Então, é isso, no sentido de que não existe nada de errado, mas você pode parar neste momento, ou no momento seguinte, ou em outra situação, quando você vai resolver uma situação, como é que você está agindo? Se é através da razão, só a razão, ou muito mais a razão, ou se você é mais emocional, ou se você é mais intuitivo, mais perceptivo, ou se a sua fé é que comanda. Tem pessoas que dizem, como a minha mãe, Deus cuida, Deus cura, só Deus na causa, tudo é Deus, só Deus pode, ou seja, eu entrego a minha vida para Deus. Então é uma pessoa que está direcionada à fé, ela tem uma fé, eu não sei, não posso medir a fé que ela tenha, né? Mas enfim, eu lembro que quando o médico deu o diagnóstico, né? Que ela teria 5 meses de vida, e ele disse para a família, né? E levem a mãezinha para casa, cuidem dela, né? De amor, isso, né? Nós fizemos isso, trouxemos ela para casa, e aí bem no finalzinho, assim, eu fui conversar com ela, assim, sabe? Eu tinha esse sentimento de conversar com ela, tipo, esclarecer ela que ela estava partindo, ingenuidade, né? Então eu conversei com ela, né? Eu disse para ela, mãe, tu sabe o que está acontecendo nesse momento, né? E ela disse, sim, eu sei. E eu disse, e aí, o que você pensa? Eu lembro que foi uma época que eu escrevi um livro, na minha tese de mestrado,
era sobre a imortalidade da alma. E ela recebeu esse livro, né? Ela conhecia, ela sabia, né, que eu tinha trabalhado, feito esse estudo sobre isso e tudo mais. Eu perguntei, mãe, tu acredita que tu vai sobreviver? Sobreviver não, vai continuar existindo como alma, como espírito, né? E aí ela disse para mim isso, né? Minha filha, na casa do meu pai tem muitas moradas. Olha que bacana! Então, aquela criaturinha lá, né, que era toda medrosa, que não entendia os fenômenos paranormais, ou aquela intuição que eu vivia quando criança, veja, ela foi aprendendo, ela foi desenvolvendo. Ela era um ser extremamente espiritualizada, digamos assim, no sentido de desenvolvimento, né, autoconhecimento e tudo mais. Então, hoje se fala muito sobre essa ideia de dimensões, né? Tem muitas dimensões, tem dimensões paralelas, né? Quantas temos aqui? Sei lá. Se a gente olhar os planetas, quantas dimensões, quantos seres existem no universo? Só aqui no planeta são mais de 8 bilhões de pessoas, e 8 bilhões de seres pensantes, seres emocionais, seres intuitivos, seres de alta fé, com pouca fé, ou muita fé, seres com muita percepção amorosa, tem de tudo. Então tudo é possível. Sim, é verdade, tem muitas moradas em todos os lugares. Então, eu só queria trazer esse esclarecimento no sentido de que, às vezes, a gente toma determinadas situações na vida e se arrepende. Tipo, uau, eu não parei para pensar naquele momento. Eu estava de cabeça quente, eu reagi conforme a situação, né? Cabeça quente, eu não parei para pensar racional. Eu agi de forma impensada, emocional. Opa, eu tive uma intuição. E às vezes a intuição não funcionou. Por quê? Porque eu não tenho o hábito, eu não desenvolvi ela. Então eu ajo acreditando meia boca naquilo ali, né? Não sei não se vai dar certo. Ah, talvez, quem sabe. Ah, eu tô com medo, mas eu vou. E aí não dá certo. E aí eu digo, ó, viu? Eu tinha razão. Não, eu não posso seguir a minha intuição, porque não é bom, não é legal, vou quebrar a cara. Mas tudo na vida é um processo. Tudo na vida é um processo. Seja você quem quiser ser. Não importa, não importa. Eu só quero que você entenda isso, que nós somos essa mistura toda, digamos assim, desses modos de ser, desses modos de agir, de viver, de sentir, de amar, de sofrer, de tudo. Porque tudo são experiências da vida, tá bom? Não importa se você é mais de um ou mais de outro. O importante é você ter o conhecimento. Mas eu acredito que sim, a intuição é algo que eu amei desenvolver ela. Eu amei acreditar nela. E só isso aconteceu quando eu silenciei minha mente. Eu não fiquei mais com medo de não ser acreditada, desacreditada, ser uma pessoa estranha, fora da caixinha, marginalizada. Não, não tenho mais medo disso, de nada, na verdade. Eu, comigo mesma. Eu sabendo das minhas coisas. Então, claro, que às vezes eu não preciso falar para os outros, né, aquilo que eu estou percebendo ou intuindo, mas eu sinto no meu corpo, na minha pele, eu sinto tudo isso. E ao sentir isso, eu compreendo, eu aceito e agradeço por tudo aquilo ali. A minha vida se tornou bem melhor depois que eu entendi isso, compreendi isso. Isso só aconteceu através do autoconhecimento. Olha que maravilha, que beleza. Então, se você está aqui buscando informações, mais conhecimento, esse é o canal, A Jornada da Michelle. É uma jornada que tem altos e baixos, tem coisas engraçadas e coisas também não engraçadas, mas é o meu viver. Eu tenho certeza que se eu pudesse conhecer você e você pudesse me contar a sua história, nós iríamos ter muitas semelhanças, mas as formas como nós vivemos cada coisa é de cada um, tá bom? Olha, que bom que você está aqui. Se eu pude ajudar você, eu sou muito, muito grata. Gratidão por fazer parte da minha jornada, da minha história, de tudo aquilo que eu vivi, ok? Que bom poder ajudar. Então, se eu pude ajudar você, você também pode me ajudar. É sempre uma troca, a gente está o tempo inteiro trocando experiências, favores, conhecimento, tudo. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, faça parte dessa família, desse caminho, dessa jornada. A gente tem que aprender muito, né? Um com o outro, sempre nessa troca, tá bom? E você pode deixar o like, acionar o sininho, e você pode compartilhar com alguém
que você conheça, que é ou muito racional, ou muito emocional, ou realmente tem essa intuição, essa percepção, ou é uma pessoa muito de fé, que ela também pode entender. Porque às vezes a gente pensa que está fazendo a coisa errada, que não está certo, que não está bom assim, ou a gente não consegue compreender o outro, porque ele tem um jeitão diferente de ser. Mas aí cada um tem o seu jeito, tá bom? E deixa um comentário se assim você desejar. Pode me contar se você é mais racional, mais emocional, mais intuitivo. Como você é? Quem é você neste lindo e maravilhoso planeta vestindo essa roupagem humana? Olha que maravilha. Gratidão, gratidão por estar aqui. Beijo no coração. Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus amoroso que habita em você.